Isso tem a ver com uma frase que eu coloquei num dos meus últimos livros. Agora eu coloquei o seguinte: o que você chama de problema, Deus chama de treinamento. Então para você é um problema. Espetacular. Entendeu? Você está vendo como problema. Deus que está lá de cima já viu a linha do tempo toda, viu a timeline, já viu. Ele falou: isso aqui é um treinamento necessário para você entender isso aqui na frente. Só que você não consegue chegar lá na frente, então você acha que é só um problema. E não é um treinamento. É muito bom viver. Em Cristo faz você enxergar a vida mais leve. Sim. Primeiro que é a única fé que te dá esperança para tudo. A Bíblia diz em Romanos: nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Então o cara está oprimido por causa do passado que ele teve. A mulher acha que nunca mais será perdoada por causa da vida que levou lá no passado. E Jesus fala: não, em mim todo mundo é nova criatura, eu deleto o teu passado. Eu deleto o teu passado e escrevo o teu futuro. Aí dá esperança. Morte. Essa terra aqui não é o fim, é só o começo. Então você morre, você começa uma nova vida e eterna agora. Então não existe nada, nenhum problema que você me traga que o evangelho não ofereça uma esperança. E leve. Leve, tranquilo, entendeu? E sou um cara grato também. A oração tem muito a ver com gratidão. Eu agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho. Tenho 4 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, tenho pessoas que me ajudam, tenho uma equipe, tenho graça de Deus para falar e ajudar muita gente pela internet, pelos livros. Só Deus amigos pode fazer. muito legais. Tenho amigos, não todos legais, mas muitos são. É verdade, a amizade é um grande presente de Deus, porque a amizade faz a caminhada da vida ser mais leve. A gente entra na vida com um fardo muito pesado, né? Com uma mochila muito pesada. Os amigos, por causa das risadas, da confidência, sabe? Vai tirando um pouco o peso da mochila, vai ficando mais leve. É por isso que Jesus é o nosso maior amigo, diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que quando você entrega a sua vida para Jesus, ele troca o seu fardo, a sua mochila pesada e fala assim: ó, vinde aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, eu vou sempre te ensinar, nunca vou gritar com você, nunca vou perder a paciência. Eu sempre vou ser humilde. A pergunta mais besta que você me fizer, eu vou te responder que eu sou humilde. E o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, tipo assim, a gente vai trocar. Você me dá o teu pesado, eu te dou o meu leve e você vai conseguir caminhar essa vida com tranquilidade. Então, a questão de servir a Jesus, apesar de ser obrigatoriamente necessário usar a sua fé, não necessariamente você precisa ser religioso. Ou seja, está dentro de um conceito humano de religião. Mas você vai ter que ativar a sua fé para acreditar. Por quê? Porque não dá para acreditar em Jesus, por exemplo, sem ter fé, sem acreditar que ele ressuscitou dos mortos, que a ciência não explica. Então tem coisas na Bíblia que, se você simplesmente não acreditar, você nunca vai realmente botar para frente. Isso tem a ver com uma frase que eu coloquei num dos meus últimos livros. Agora eu coloquei o seguinte: o que você chama de problema, Deus chama de treinamento. Então para você é um problema. Espetacular. Entendeu? Você está vendo como problema. Deus que está lá de cima já viu a linha do tempo toda, viu a timeline, já viu. Ele falou: isso aqui é um treinamento necessário para você entender isso aqui na frente. Só que você não consegue chegar lá na frente, então você acha que é só um problema. E não é um treinamento. É muito bom viver. O que você estuda? A Bíblia. Você um, dois, três e Não. ali. Não. Eu depende. Se eu preciso ser intencional numa mensagem, geralmente eu prego uma vez por semana para YouTube. Tá. Né? Eu sou intencional. Eu penso num tema. Tá. Tipo assim, essa semana eu quero falar sobre o medo. Geralmente baseado no feedback que as pessoas estão dando nas redes Ou sociais. Você levanta, gente, o que vocês estão precisando? Exatamente. Ou baseado em algo que é um termo crentez, né? Mas baseado no que Deus me falou. O que isso quer dizer? Feeling. No feeling. Tá. Exatamente. Explicando de uma forma técnica, prática, é feeling. Uhum. O que Deus me falou? Cara, eu senti que medo é um problema que está açoitando a alma das pessoas. Eu quero trabalhar isso. Aí eu vou na Bíblia e começo a procurar todas as passagens que falam sobre medo e monto o que a gente chama de sermão. Um início, meio e fim da base bíblica sobre o medo. E como que você acha? Você tem que conhecer a Bíblia, né? Você tem que conhecer a Bíblia. Isso, né, você tem que conhecer a Bíblia. Agora, para quem não conhece, hoje a gente tem uma facilidade na tecnologia que são as Bíblias online. Sim. Você entra numa Bíblia online de aplicativo, digita medo, vai aparecer todos os versículos. Meu maior desafio. E não necessariamente a Bíblia, do jeito que está posta ali, não é uma ordem cronológica de verdade. Sim. Né? Então tem livros que aparecem primeiro, mas foram escritos depois em ordem cronológica.
É por isso que você precisa estar debaixo de uma orientação. Uma coisa que eu estou fazendo muito no Café com Destino pela manhã é orientando as pessoas a como ler a Bíblia. Isso é muito legal, cara. Porque desde os nossos amigos, né? Pô, Thiago Nigro, outros amigos já chegaram para mim, cara, me ensina a ler a Bíblia. E você falou pro Negrão, falou assim, Negro, você sabia que a palavra mais dita na Bíblia é dinheiro? Eu lembro que quando você disse mudou a vida dele, cara. Ele falou, não acredito. Não acredito que dinheiro é a palavra mais Ele falou, não quero saber o negócio da Bíblia, não, e tal. Eu falei, cara, você sabia que a palavra mais citada na Bíblia dele? Ele falou, mentira. Eu falei, vou te dar uma Bíblia. Dei uma Bíblia pra ele e começou. E um dos desafios do Negro mais legal, que ele fala que um dos mais gostou também foi do Salomão, né? Que ele fez o desafio do Salomão. Exatamente. Porque eu aconselhei a começar lendo pelo livro de Provérbios, que é o livro de Salomão. E é muito aplicado pro dia a dia o livro de Salomão. Provérbios é um livro muito atual até hoje, né? Aliás, toda a Bíblia é muito atual. E o que não parece atual, mas isso aqui o cara fazia um sacrifício de animal para não sei tal coisa, aí vira histórico, não é desatual, não é desatualizado, é só histórico. Tá. Você entende como foi o processo cultural até a gente chegar nessa evolução de hoje. Uhum. Então, eu sou um defensor da leitura bíblica, não necessariamente deixo claro da religião, mas da leitura bíblica eu sou um defensor e eu acho que esse é o caminho para a gente resolver vários problemas que estão acontecendo na sociedade. Então você recomenda, por exemplo, a turma que tá ouvindo aqui a gente? Começa por livro de Provérbios. Começar por Provérbios. Porque Provérbios é um livro mais prático da Bíblia. Tipo assim, ó, honra teu pai e tua mãe. Não fica indo muitas vezes na casa do teu vizinho que você vai se aborrecer. Tá escrito. Ou seja, é como se fosse o nível de compreensão é mais easy. É o nível easy. Sabe um devocional diário? Tipo assim, ó, lê isso aqui pra você fazer todo dia. Sim. Filho, obedece teu pai, não envergonha tua mãe. No final da vida é isso que vai contar. Coisas assim. Provérbios é bem na veia, assim. Direto e reto. Depois, você pode ir para Salmos, que é um livro mais poético. É um livro de Davi, do famoso rei Davi. É um livro que ele fala muito com Deus. Deus, minha alma está angustiada. São orações poéticas. Uhum. E, principalmente para quem está sofrendo, o livro de Salmos ensina muito. Se você lê o livro de Salmos sem estar passando por uma dificuldade, você não entende da mesma forma do que passando. Porque eu lembro que nos momentos mais desesperadores da minha vida, eu abria Salmo e falei, meu Deus, estou me sentindo igual o Davi, é isso aqui, ó. É isso aqui que eu estou passando. Aí ele vai contando o que ele está sentindo, no final ele dá a solução. Ele fala, pronto, peguei. Já entendi. Entendeu? Tem um salmo que ele começa assim, Senhor, eu queria ter asas como a pomba para voar pro meio do deserto e desaparecer. Porque ele nunca falou, cara, eu quero desaparecer, que coisa chata, que crueldade esse mundo, que essa injustiça que eu tô passando. E ele fala assim, mas eu confiarei no Senhor, porque tu és a rocha da minha salvação. Dessa rocha sai a água que eu preciso para beber. Ele começa a mostrar a dependência que ele tinha em Deus. Tipo assim, ó, esse problema que está acontecendo eu não vou conseguir resolver mesmo, então eu vou acreditar que o único que já viu o meu futuro, que isso é orar, tá, gente? Orar não é ser religioso. Orar é consultar quem já te viu no futuro. Uau! É você fazer uma consulta com quem já sabe o que vai acontecer. É por isso que eu sou um cara de oração. Não é porque eu sou religioso, é porque eu tenho muito interesse em saber o que está por vir para sair na frente.